Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Mínima Ideia. Meu nome é Ítalo e foi lançada a quarta temporada de Elite, que nos prometia novas histórias envolvendo os adolescentes de Las Encinas. E como você já sabe do meu grande amor por essa série, hoje eu estou aqui para continuar falando mal dela. Porque no vídeo de hoje vamos para o resumo da série Elite parte 4. E assim, é bom deixar uma coisa bem clara aqui pra vocês antes de começar o vídeo, porque eu sei que muita gente que gosta dessa série não aceita opiniões diferentes, não aceita que alguém não goste. E nos meus últimos vídeos, muita gente me criticou porque eu falei mal de Elite. Gente, entenda, eu não tô dizendo que a série é ruim, que todo mundo vai odiar. Eu tô dizendo que eu não gostei da série, que eu tenho algumas coisas contra a série. E não significa que a série seja um lixo, que a série seja horrível. Significa que eu, minha opinião, Ítalo, não gostei da série. Tenho maturidade para entender que nem todo mundo vai concordar com a sua opinião. De resto, aproveita o vídeo porque isso aqui é entretenimento. Eu não tô vindo aqui trazer a verdade absoluta do universo, não. É só uma opinião minha que eu estou falando sobre algo. Tanto quando eu falo bem, tanto quando eu falo mal. Mas sem enrolar demais, já chega logo deixando teu like. Tu já vai chegar fortalecendo demais. Já chega logo se inscrevendo no canal. Então já pegue logo a sua pipoca, apague a luz do seu quarto e puxa a vinheta. E bom, mais um ano se passando na escola de Las Encinas e a série já começa sem sentido nenhum. Já começa acontecendo uma parada que não tem o menor sentido. Porque agora temos um novo diretor nessa série, né? Mas assim que começa a série, nós vemos a antiga diretora chegando na sala dela, onde ela poderia trabalhar, na sala dela de trabalho. E quando chega tem outro cara lá. Então, tipo, eu fiquei bem assim, sério que ninguém notificou a ela que ela seria demitida? Ela simplesmente foi pro colégio sem saber que não era mais diretora? E no caso, os novos personagens que chegam na série é o diretor Benjamin, que é um cara assim, muito correto, muito certão, que chegou pra botar moral em Las Encinas depois de tanta merda que os adolescentes fizeram lá. E junto com ele trouxe seus 3 filhos, ou 3 filhas, né? E é a Ari, o Patrick e a Mencia. E esse primeiro episódio teve um intuito de introduzir os novos personagens, de apresentar eles, de inserir eles dentro da história de Elite. E também de começar a despontar alguns fios que ainda estavam ligados na terceira temporada e nas outras. Porém, eles fazem isso de uma forma tenebrosa de ruim. Porque eles vão pulando etapas e parece que os personagens que chegaram ontem já se conhecem há anos, já chega todo mundo se envolvendo, não sei o que, não sei o que. E tipo assim, ficou muito ruim a forma como eles introduziram os personagens. Mas de qualquer forma, a série queria já chegar mostrando que o novo diretor, ele é contra todo tipo de privilégio que dê a alunos pobres. Então ele já chega dizendo que todo mundo que for bolsista vai ter que fazer uma nova prova para ver se merece a bolsa. Só que a gente que assistiu outras temporadas sabe que eles não têm bolsa por inteligência, e sim por conta do acidente que sofreu lá na escola pública, por conta do empresário que tem ligação com essa escola. De qualquer forma, o novo diretor vai fazer essa prova, e a série poderia até explorar isso, né? Poderia explorar esse lado mais desigual, dessa parada da desigualdade, sendo que os alunos pobres lá não fizeram nada de errado. Porém não, isso foi só pra encher linguiça, porque no final do episódio, tanto o Omar quanto o Samuel, que são os 2 bolsistas, acabaram ficando na escola de qualquer jeito. E olha só, a série continua com aquela pegada de flash forward. Se você não sabe o que é justamente quando você quebra a linha do tempo para mostrar acontecimentos posteriores. E isso a gente já viu na primeira, na segunda, na terceira e mais uma vez vemos aqui na quarta temporada. E já tá saturado, ninguém aguenta mais porque todo mundo já sabe o final. E no caso, a vítima da vez, a pessoa que vai morrer nessa série é a Ari, a nova estudante, uma das filhas do Benjamin. E logo depois chega um novo personagem. Esse cara vem da família real, de uma família importante lá na França. No caso da realeza mesmo, que é o Philip. E assim, como eu já disse pra vocês, como essa série está craque em introduzir novos personagens, dessa vez temos mais uma introdução assim impecável, maravilhosa, quando introduz o Philip. Porque mais uma vez eles pulam etapas, eles já chegam com um personagem como se eles estivessem lá naquele colégio há anos e não convence, sabe? A gente não consegue se conectar ali com o personagem. Não que a gente consiga se conectar com os outros, mas os novos, ninguém tá nem aí, basicamente. Parece que eles chegaram na história para agregar algo que na verdade eles não estão agregando, eles estão apenas tentando substituir os outros personagens que já foram embora. Então por que mandar embora os personagens se você querer botar novos que não vão agregar em nada? Então tipo assim, não faz o menor sentido. E se eu puder resumir essa série com 2 palavras, eu posso dizer 2 simples palavras: jovens e pegação. Porque tipo assim, o Philip já chega e ele já se envolve com a Caetana, aquela mesma que ficava com o Polo. E a Ari que chegou também agora já tá ficando com o Guzmán. Aí você pensa, mas o Guzmán não namorava com a Nádia? Pois é, né? A Nádia foi para os Estados Unidos e agora ela e o Guzmán não estão mais namorando. E a gente viu a relação deles ser construída ali por 3 temporadas.
pra simplesmente do nada, sem motivo, só porque eles tinham que desligar os fios. Isso é normal, quando eles querem tirar personagens, eles querem desligar esses personagens da história. Ok, mas pelo menos que faça isso de uma maneira digna. O personagem que passou 3 temporadas lá naquela série, eles simplesmente não estão nem aí para a história que foi construída. E do nada o Guzmán já não gosta mais da Nádia. E a Ari que estava afim do Guzmán e também agora também já tá afim do Samuel. Então fica nessa meio que a série tá tentando fazer essa parada do Samuel e do Guzmán afim da mesma pessoa e a mesma pessoa afim dos dois. E bom, seguindo com a nossa história, os jovens decidem dar uma festa, né? Como sempre tem aquelas paradas das festas. E aqui tá rolando a parada porque é o seguinte, a Caetano tá se envolvendo com aquele príncipe Felipe lá. Porém, ele tá fazendo umas paradas muito erradas, porque ele tá gravando os momentos íntimos dos dois, né? Gravando com câmera escondida e tá guardando tudo no notebook dele. E mais pra frente isso ainda vai gerar uma confusão muito grande nessa série. E aquele casal chato pra caramba que eu já elegi aqui no canal como o pior casal de todos os tempos, que é o Omar e o Wander, resolveram piorar mais a relação que já era chata de se assistir. Por que nessa série um casal gay é sinônimo de putaria solta? Eles não sabem respeitar o fato de ter um casal gay na série. Eles querem fazer um estereótipo enorme em cima daquilo. Então no caso os casais héteros nessa série são abordados como pessoas normais, casais normais e não tem problema nenhum. Mas o casal gay, que é o Omar e o Wander, toda temporada eles estão traindo um ao outro. E tipo assim, respeitem o casal. Se vocês estão colocando um casal que é mais complexo, que é uma história mais complexa, pelo menos respeitem os personagens que vocês estão apresentando pra gente. E no caso dessa vez eles já estão traindo um ao outro com a mesma pessoa, que é o Patrick, que é o irmão lá da galerinha nova, né? No caso ele é um dos filhos do Benjamin. Mas seguindo com a nossa história, a Caetana decide que vai perdoar lá o príncipe Philip pelas coisas que ele fez. Ela simplesmente esqueceu tudo que ele fez e perdoou. Então eles já estão de boa de novo. Mas calma aí que ainda vai dar mais merda ainda nessa história. Porém tá rolando uma outra treta que é na família lá dos Benjamins, porque eles pegam o dinheiro escondido da Mância. E no caso a Mância estava se envolvendo com a Rebeca, que a Rebeca vocês sabem quem é, que ela é filha daquela traficante. Então eles associaram, como ela estava com o dinheiro escondido, pensaram que ela estava pegando dinheiro da Rebeca de tráfico no caso. Porém a gente que tá assistindo vê que não, na verdade a Mância ela estava se prostituindo para ganhar esse dinheiro, já que ela não queria mais ser bancada pelo pai dela, já que o pai dela oprimia muito ela. E talvez essa seja a parte mais importante da nossa história, então se atentem muito a esse detalhe. E aquela parada da Ari com o Guzmán e com o Samuel continua em desenvolvimento. Claro que é aquele desenvolvimento bem engessado como tudo nessa série, mas continua desenvolvendo. E nisso o pai da Ari começa a simpatizar mais com o Samuel, começa a puxar mais pro lado dele. Inclusive ele vê um potencial enorme no Samuel nos temas de debate. Ele gosta da forma como o Samuel se posiciona, então ele resolve chamar o Samuel pro grupo de debate da escola. E nisso já deixa o Guzmán meio assim, meio pra baixo, porque ele já tava saindo na frente, o Samuel no caso, e começa a falar várias coisas do Samuel, começa a humilhar muito o Samuel na frente de geral. Mas como eu já disse isso pra vocês, essa história é uma história de romance adolescente. Porém aqui é romance adolescente de 12 anos, de 11 anos, porque esses jovens não amadurecem em nenhum momento. Parece que tudo que passaram pela primeira, pela segunda, pela terceira temporada não serviu pra amadurecer ninguém. Porque aqui é sempre aqueles romancezinhos bobo de criança de 12 anos. E o Omar e o Wander, como já estavam com a relação bem desgastada por causa das traições, decidem se terminar de vez, vão se separar de vez. E pra coroar toda a relação de merda que foi durante todas as temporadas, vão terminar da pior maneira possível, que é com uma cena de extrema vergonha alheia que eu senti nos diálogos, na atuação. E eu fiquei até com pena porque o pobre do ator lá que faz o Omar tentou fazer uma atuação boa, tentou se esforçar ali na atuação dele, mas não conseguiu em nenhum momento fazer uma atuação decente. E talvez nem seja culpa dele, talvez seja culpa desse roteiro mal feito, que os diálogos são terríveis. Mas de qualquer forma não deu pra aguentar de vergonha alheia. Realmente eu não aguentei nessa cena e eu tive até que anotar isso aqui, porque realmente não deu. E bom, pra quem tava com saudade da versão trouxa do nosso querido Samuel, que passou a primeira temporada sendo trouxa pra Marina, a segunda e a terceira temporada sendo trouxa pra Carla, agora ele está sendo trouxa pra Ari, que atualmente está com o Guzmán. Porém uma hora ela quer o Guzmán, uma hora ela quer o Samuel, aí não sabe o que quer, uma hora não quer nenhum, uma hora quer os dois. Eu só sei que essa história não se desenvolve. Eu já estou aqui no episódio 6 e mesmo assim eu não consegui desenvolver nada aqui pra vocês. Eu já tô praticamente no final do vídeo. E foi muito difícil pra separar as coisas, pra montar aqui um vídeo decente pra vocês. Mas é porque realmente a história não se desenvolve, gente. A história realmente é parada, é engessada. Foram 8 episódios ali muito esticados. Mas de qualquer forma, a Ari decidiu que vai tomar uma decisão agora. Ela vai tomar uma atitude. Ela vai falar de quem ela realmente quer. E ela junta todos os dois ali, faz uma reunião pra falar quem ela quer. E no fim ela fala que quer os dois. E a Caetana, que já não estava mais se dando bem lá com o príncipe Felipe, já estava com aquela reação meio abusiva. Ele estava muito já com aquelas paradas meio erradas. Ela acaba sendo abusada realmente por ele de vez. Então ela decide que não vai
ficar mais com ele de jeito nenhum. Mesmo ele sendo um príncipe da realeza, rico pra caramba, tudo que ela sempre quis, mas ela não quer mais, porque realmente pra ela passou dos limites. E como eu tinha dito pra vocês da parada da Mance, dela ser uma prostituta, o cara que tava lá com ela, né, era sempre o mesmo cara. Porém, ela disse pra ele que não queria mais, porque ela agora só queria a Rebecca, só queria dar atenção pra Rebecca. Porém, o cara começa a perseguir ela igual um sádico por todo o canto, e isso vai dar uma merda ainda muito grande na nossa história. Porque finalmente chega o dia onde a Ari finalmente morreria. Não finalmente morreria, mas no dia que finalmente seria o final da série. Porque no caso chegamos na festa lá do ano novo, da virada, que é onde a Ari morreria, sofria lá a parada que ele ia morrer. E assim, essa série sempre tenta surpreender com aquele mega plot twist no final, né? Dessa vez não foi diferente. Mas pra mim foi realmente plot twist, porque eu tava esperando um final horrível, um final ruim. Mas eu recebi um final mais ruim possível que vocês podem imaginar. Foi o final dessa quarta temporada. Então pra mim foi um plot twist, porque eu tava esperando algo ruim e consegui algo pior. Porque durante os 7 episódios a série tenta dar a entender que vai ser o Guzmán ou o Samuel. No caso, ela constrói toda a parada pra quando chegar no final ser o Guzmán ou o Samuel. Ou talvez, todos assim, asteriscos, o Príncipe Philip também, que fazia muita merda. E bom, se fosse, não seria um plot twist, era o que a gente estava esperando, mas pelo menos seria um final decente, porque a série se construiu dessa forma, para no final ser um dos dois. Mas não, eles tinham que meter aquele vilão de novela mexicana, porque no final, quem acabou matando a Ari foi o carinha que tava lá com a Mance, o cara que tava abusando da Mance. E no caso, ele espancou a Ari porque a Ari foi lá para defender a irmã dele, então ele espancou a Ari até o ponto que a Ari ficou lá toda desnorteada e caiu dentro da água. E foi muito daquela parada de vilão de novela mexicana, porque era um personagem que era bonzinho no início, era legal, fazia tudo pra ajudar, e no fim termina como aquele vilão maligno, maléfico, que faz tudo de mal. Porém, o Guzmán vai atrás do cara e ainda consegue matá-lo. E no fim a Ari também não estava morta, ela estava viva lá. E eu fiquei mais puto ainda quando eu vi isso, porque durante toda a série tem aquelas paradas do flash forward que eu falei pra vocês. Então vai intercalando cenas do futuro com o presente e tal. E tinha momentos que aparecia a Ari lá no hospital e a galera meio investigando. E por que ninguém soube falar que era o cara? É só dizer pra polícia, ó, foi tal cara. Porque nas outras temporadas eles escondiam, porque sempre era um deles que matava, entendeu? Ou se não era um deles, era alguém que eles realmente não sabiam. Mas nesse caso eles sabiam quem era, todo mundo sabia quem era e não era ninguém amigo deles. Por que eles simplesmente não podiam falar? Claro que isso foi somente porque o roteiro queria deixar pra mostrar isso no final. Mas não faz o menor sentido. Bom, essa série foi lançada recentemente, não faz nem uma semana e não tem muitos dados de críticas. Mas a maioria das críticas foi muito negativa, assim, muito negativa essa temporada de Elite. E me surpreende porque a primeira temporada foi bem recebida pelos críticos, apesar de ter sim suas controvérsias, ter sim seus problemas. Foi uma temporada ali, ó, ok, acabou, não foi ruim, não foi bom, foi ok. E assim, como eu já disse, vocês têm que entender que tudo aqui é minha opinião, por favor, entendam isso. Eu não tô dizendo que vocês não vão gostar da série, mas eu não gostei da série. Mas essa quarta temporada só chegou pra comprovar tudo que eu falo desde a primeira. Desde a primeira temporada eu falo isso nos vídeos, se você olhar o vídeo da parte 1, parte 2, parte 3, eu falo a mesma coisa. É uma série de romance adolescente, parece que é romance de 12, 13 anos, que os personagens não tem maturidade, não amadurece com os acontecimentos. A série tem diversos acontecimentos muito pesados, mas que não amadurece os personagens. Eles não usam daquilo pra mostrar, ó, depois de tudo isso que aconteceu, os personagens hoje já são outras pessoas. Não são, toda temporada eles fazem as mesmas merdas, eles fazem as mesmas besteiras. Os diálogos parece que são diálogos de... Meu Deus, é muito ruim, é muito ruim. E assim, falando da atuação, todos os atores aqui são ruins, nenhum se sobressai, nenhum se salva, como em outras temporadas teve alguns que se salvaram, essa não, todos são ruins, todos atuaram mal. E não tô dizendo que os atores em si são ruins, porque eles podem pegar um papel em outro filme e mandar bem. Talvez seja o roteiro que prejudica eles. E eu sei que a maioria da galera que assiste essa série nem se liga muito nisso, só tá lá pra acompanhar aquelas histórias de adolescente e não se liga muito em nada. E gosta muito desses personagens extremamente estereotipados. Mas a verdade é que são um bando de mimado que a série fica tentando toda hora humanizar e não explora do que ela própria se propõe a fazer. Porque é justamente o que eu falei pra vocês, a série se propõe a ser o quê? Bolsistas que vão para um colégio da alta elite vão ter que se encarar com a consequência de viver em um mundo praticamente paralelo, que são de pessoas que vivem na extrema nobreza do país com pessoas que vivem ali no subúrbio, nas favelas. Então, tipo, é uma proposta boa de série. Porque você tem ali um cara que é gay, mas ele tem família muçulmana totalmente tradicional. Você tem ali um cara que é bolsista, que o irmão dele já foi preso, o irmão dele já se meteu com coisa errada, então ele vai para uma escola de alto escalão. Você pode explorar algo em cima disso, o preconceito que esse jovem sofreria. Ou então também
a menina que é filha de um traficante, como seria para ela lidar em um colégio lá de gente rica. No fim, nada disso é explorado na série, nenhuma temporada. A única que fez isso de maneira boa foi a primeira. A primeira temporada foi só praticamente a única que funcionou dessa série. E todos esses fardos que os personagens carregam consigo só estão lá para cumprir tabela, porque nada daquilo é explorado e é levado em consideração na série. Mas infelizmente, apesar de toda a repercussão negativa, a série já está engatilhada para uma quinta temporada que já está sendo gravada, já foi gravada, e a Netflix de qualquer forma vai lançar essa série, porque querendo ou não foi um sucesso e vai continuar sendo sucesso. Então, quando sair a quinta temporada, eu trarei a parte 5 aqui, porque sempre os vídeos de Elite dão muita visualização no canal. E esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixe seu like, se inscreve no canal, comenta e compartilha, que você fortalece demais. Também me siga nas redes sociais, siga as redes sociais do canal, siga o nosso TikTok, você também vai estar fortalecendo. Então é isso, valeu e falou!